Olá, caros alunos do nono ano, bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Na aula anterior, nós fizemos então aí o desfecho, né, sobre a Europa. E hoje, finalmente, né, nós chegamos aí na Ásia, né, que é um dos assuntos mais comentados, né, hoje em dia, devido aí à crise de pandemia, né. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais a Ásia, tá? Então, a Ásia regional, ela é proveniente do Oriente Médio e a Ásia Setentrional e a Ásia Central, tá? Então, eu posso ter essas divisões. A Ásia regional, que compreende o Oriente Médio, a Ásia Setentrional e a Ásia Central, tá? Numa visão geral da Ásia, tá? A Ásia, ela é um continente bastante extenso, tá? Ela é o maior continente do planeta, tá? Então, a Ásia é o maior continente do planeta, porque ele é composto por várias penínsulas, tá? Então, lembrando que penínsulas também, né, são porções de terra cercada aí por água, tá? A Ásia, ela tem muitas ilhas, né, e uma porção continental, que tem uma área aproximadamente de 43 milhões e 800 quilômetros quadrados, tá? Em um terço das terras emersas do planeta, né? A Rússia é o maior país do continente, tá? Então, a Rússia é o que tem a maior extensão territorial nesse continente, né? E a República das Maldivas, a sudeste da Índia, né? E o país insular é o menor, com aproximadamente 300 quilômetros quadrados por área, tá? Então, Rússia é a maior extensão territorial, né? E a República das Maldivas, ao sudeste, né, sudoeste da Índia, é o menor, tá? A Ásia tem a maior população também do continente, visto que a gente já pode falar aí, né, que Índia e China atualmente são os lugares assim que estão sendo mais cotados na quantidade de pessoas, né? Tanto que agora no momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, a China perdeu milhões de pessoas, né? E mesmo assim, se você parar e ter uma visão do continente, mesmo com tantas mortes, infelizmente nós tivemos muitas mortes, ainda há uma concentração populacional muito grande. E isso porque a China tem aquela política, né, de ter apenas 2 filhos, né? Antigamente era um filho só e hoje em dia o governo permite que as pessoas tenham até 2 filhos, né? Então, com mais de 4 bilhões de habitantes a Ásia conta, tá? Então, o total da Ásia hoje em dia é mais de 4 bilhões de habitantes. Então, a cada 3 habitantes do mundo, 2 estão na Ásia, tá? E na verdade, assim, um é chinês e o outro é indiano, tá? Então, porque, como eu falei no início, China, né, e Índia são os países com maior número de pessoas no mundo inteiro, tá? A China é o país mais rico dessa região, tá? Quando se fala em China, as pessoas têm um tabu muito grande, né, do produto chinês, mas na realidade, assim, o produto chinês que nós recebemos aqui no Brasil já não é o produto ponta de linha da China, tá? Já é o resto do resto do resto, na realidade, porque existe muitas empresas na China hoje com grande potencial. Tá aí a prova que o produto chinês é bom. Nós temos hoje em dia no mercado de celulares o Xiaomi, que é um celular de ponta, fabricado na China, que vem aí conquistando aí o coração dos brasileiros, tá? A China também, ela tem um dos maiores produtos internos brutos do mundo, tá? Então, maior produto interno bruto está concentrado também na China. O Japão, durante a segunda metade do século XX, foi a maior potência econômica da Ásia, né? E o Japão acabou que, assim, entre aspas, perdendo um pouco desse posto, né?
porque a China conseguiu ultrapassar. Há alguns estudiosos que afirmam que a China será o país do futuro, gente, tá? É o país que vai mais se sobressair. Na realidade, assim, hoje em dia a gente já não vive mais sem produto chinês, porque posso dizer que 99% da matéria-prima que é gerada e transformada, componentes de celulares, televisão, né, os eletrônicos em geral, brinquedos, uma grande porcentagem já é fabricado aí na China, né? Então, a Ásia, ela é o berço de grandes religiões do mundo também, tá? Porque a gente tem, assim, uma diversidade de religiões na Ásia, desde aí do hinduísmo, budismo, religiões politeístas, religiões teístas, tá? Então, assim, a China hoje em dia, ela não tem só o budismo, o islamismo. A China hoje em dia tem o catolicismo também. Então, a Ásia tem essa grande concentração, essa diversificação de religiões, tá? Esse continente, ele também pode ser dividido em 6 grandes regiões diferentes, tá? Então, Oriente Médio, que a gente vê a todo tempo falar aí, né, na faixa de Gaza, os conflitos que o Oriente Médio vivem nos dias de hoje, né, que predominam, então, os países árabes, a Ásia Central, que é localizada em vários países que fizeram parte da União Soviética, a Ásia Setentrional, que é composta pela Rússia e pelo extremo Oriente Médio, em que se destaca, então, Japão, China, Japão e a China. Depois a gente tem o sul da Ásia, ou a Ásia Meridional, né, na qual a Índia é o principal país, e o sudeste da Ásia, que são alguns dos territórios dominados pelos tigres asiáticos, tá? Então, assim, os tigres asiáticos são compostos por Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, tá? Então, esses países, eles fazem parte dos tigres asiáticos e são países que tiveram uma aceleração do seu desenvolvimento industrial, tá? Por isso, então, eles foram denominados aí como tigres asiáticos, ok? Aspectos físicos e naturais da Ásia, tá? Nesses 44 milhões de quilômetros quadrados que a gente tem aí na Ásia, que está aí separado aí separando da Europa, ele é separado por uma cadeia de montanhas, tá? Pelos montes Urais, banhado por vários mares, pelo Cáspio, pelo Egeu, Mediterrâneo, Mar Negro, ok? E pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico também a leste, tá? O continente asiático, embora ele seja muito extenso, quase toda a localização dele está mais na parte do hemisfério norte, tá? E ao leste do meridiano de Greenwich, ok? Então, a extensão longitudinal faz com que o continente haja 11 fusos horários. Então, a gente tem 11 horários diferentes no continente asiático, tá? Então, enquanto alguns países têm 2 ou 3 fusos horários, o continente asiático, ele tem aí 11 horários diferentes. E esses 11 horários diferentes, né? Na sua extensão latitudinal do continente, ele abrange zonas climáticas que vão desde o tropical, da temperada e do polar, tá? Tanto que na China, há uma grande parte da China que o inverno é extremamente rigoroso, com um clima extremamente polar, tá? Clima e formação da vegetação. A gente encontra vários tipos de clima, então, como eu falei, desde o polar, frio, até o temperado, mas domina lá o polar e o frio nessas regiões. Em relação à vegetação, a gente tem tundra, taiga, vegetação mediterrânea, estepes e florestas tropicais, tá?
E o clima também tem uma variação em determinados locais que vai ali do semiárido e do desértico, tá? Então, lembrando que nos países ali árabes, né, a gente tem aquele clima árido, seco, de dia é aquele calor que chega a atingir até 50 graus e à noite frio abaixo de zero, tá? No deserto, o frio é abaixo de zero à noite. Relevo e hidrografia. Então, a Ásia, ela tem um dos maiores planaltos do mundo, tá? Então, assim, tem cadeias de montanhas muito importantes, né? Com altitudes, assim, muito extensas, com mais de 5.000 metros, tá? Se destaca ali o Himalaia, que é muito famoso, e também os montes Urais, tá? Então, o Himalaia ali no Tibete é bastante famoso aí pelos viajantes que gostam de fazer a escalada, né? Nós temos também no Japão o Monte Fuji, também que o pessoal gosta aí de subir o Monte Fuji, principalmente na madrugada, para que no período do amanhecer consiga se ver aí o pôr do sol, tá? Então, no interior do continente estão localizados, então, o Planalto do Tibete e o da Mongólia, deserto de Gobi, planície setentrional da China, tá? Nessa região estão também as bacias do rio Sirdária e Amudária, tá? São dois rios bastante importantes também, que tem aí a foz no Mar de Aral. E ao norte do continente apresenta planícies da Sibéria e do rio Obi, e Ensinei e Lena e o Colima, tá? Desculpa, gente, Yenisei, o nome do rio, meio complicadinho aí de falar, tá? Todos eles desaguam, então, no Oceano Glacial Ártico, tá? E um rio bastante importante também, faz parte aí do continente asiático, né? Os rios que são ali na Índia, que é o Ganges, né? Ou Indo-Ganges também. O rio Ganges, ele tem uma grande importância ali para a Índia, tá? Principalmente na questão religiosa, tá? Então, muitas pessoas que morrem acabam sendo cremadas e as suas cinzas são despejadas no rio Ganges, tá? Da mesma forma que eles despejam a cinza no rio Ganges, né, que se torna ali um rio sagrado para eles, eles também se banham nesse rio, porque eles acreditam que banhar-se nesse rio traz aí uma boa sorte, né? Depois a gente tem alguns outros rios também. O Tigre e o Eufrates, que é muito importante também ali no Oriente Médio. E também o Rio Amarelo e o Rio Azul, tá? Na China. Então é isso, pessoal. Para iniciarmos, então, falando um pouquinho aí, né, da regionalização, né? Então, Índia e China são os mais populosos, tá? São os países assim, mais populosos, vocês têm que ter em mente sempre isso. Nós temos os tigres asiáticos, né? Que são os que tiveram máxima aceleração na indústria, tá? E os principais rios, vegetação que eu falei. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, basta vocês perguntarem para mim. Até a próxima, alunos!